Uma das mais instigantes funções da escola, além do acesso ao conteúdo historicamente construído pela humanidade, além de um descortinamento e uma ampliação de enxergar a realidade, eu considero um dos mais importantes, que é o aprender a conviver. E para isso, uma estratégia bastante interessante é a roda de conversa. Existem várias maneiras de enxergar a roda de conversa. Alguns chamam, inclusive, de assembleia, de maneira mais ampla na escola, onde mobiliza todos os agentes e sujeitos da escola. Existem as rodas de conversa na educação infantil. Existem as rodas de conversa na própria aula de filosofia. Um caminho que eu uso bastante com os meus alunos que estão na transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2 são as rodas de conversa. E quais seriam as funções da roda de conversa? O que nós conseguimos alcançar ao promover esse momento tão interessante na escola? Vou levantar algumas possibilidades aqui com vocês de objetivos. Que eu acho de extrema importância, é o sujeito aprender a expor a sua opinião. É o exercício da esegoria. É o exercício de se posicionar. É o exercício de falar aquilo que concorda, aquilo que discorda. Então, aprender a expor a opinião é uma função bastante interessante da roda de conversa. 2. Se posicionando de maneira adequada, a chance dessa conversa dar continuidade é maior. Ao se posicionar de maneira inadequada, a chance do outro não querer continuar essa conversa aumenta. 3. Aprender a ouvir aquilo que não concordamos. Não necessariamente aquilo que eu falo, eu tenho razão. E ouvir outras perspectivas é ouvir o que não concorda, é ouvir críticas, é ouvir um posicionamento do outro diferente do meu. 4. É possível eu ampliar a minha maneira de enxergar a realidade a partir da perspectiva do outro. Então, é uma mesma realidade vista sob outros olhares, sob outras perspectivas, eu consigo ampliar a minha visão, o meu olhar sobre aquela realidade. Então, um olhar diferenciado ou diferente sobre uma mesma coisa faz com que, possivelmente, eu amplie a minha maneira de enxergar aquele fato, aquela realidade, aquele assunto, aquele contexto. E por fim, o 5º item, que eu considero de extrema importância, é eu aprender a resolver as coisas, conflituosas ou não, por meio do diálogo. Eu costumo dizer para os meus alunos, toda vez que há o diálogo, não há violência. Então, o diálogo se sobrepõe à violência. E toda vez que há violência, significa que a violência se sobrepôs ao diálogo. E esses 5 itens podem promover um convívio de muito mais serenidade, de muito mais equilíbrio, muito menos desgaste emocional. E os alunos só aprendem a fazer isso fazendo. Então eu só aprendo a escolher escolhendo, eu só aprendo a ouvir ouvindo. Então esses aspectos fazem com que a roda de conversa, não só com os mais novos, mas com os que estão na passagem aí na transição da infância para a adolescência, que são os do 5º, 4º, 5º, 6º ano, 7º ano, isso pode ser feito de maneira bastante interessante. Então, aprender a me posicionar, aprender a expor minha opinião. 2, aprender a expor minha opinião de maneira adequada. 3, aprender a ouvir aquilo que eu não concordo, a ouvir uma opinião diferente da minha. 4, me ampliar a partir do olhar do outro, a partir da perspectiva do outro. 5, decidir e encaminhar
as relações, os conflitos, as divergências, seja o que for, por meio da conversa, por meio do diálogo, e com isso que possamos ter cada vez mais convívios saudáveis no ambiente escolar e, obviamente, nos ambientes, que é o que mais interessa, nos ambientes que transcendem os muros da escola. Bom, a roda de conversa é um item bastante importante do convívio escolar. Eu costumo dizer para os alunos que as aulas, essas conversas, elas só valem, elas só têm efeito quando estão em situações diferentes. Peço que você comente quais são as opções que você usa de roda de conversa, quais são as suas dúvidas, quais são as suas inquietações. Peço também que, se possível, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo, repasse para o maior número de pessoas. Se possível, inscreva-se no canal, dê o joinha e tão logo teremos mais vídeos para pensarmos todo esse universo delicioso da relação humana, na escola ou não.